A paz do Senhor, paz de Cristo a todos. Esse módulo nós vamos trabalhar angelologia, que é o estudo dos anjos. Essa é a primeira aula e ela será dividida em 3. Hoje nós vamos trabalhar a parte básica sobre o tema. Será sobre a origem, quem são os anjos, quais suas atividades, suas características, se existe ou não anjo da guarda. Então tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Então vamos fechar nossos olhos e começar com uma oração. Grande Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nós nos apresentamos a Ti muito agradecidos por esse momento, por essa oportunidade de podermos prosseguir conhecendo acerca do Teu Evangelho, acerca da Tua vontade, acerca dos Teus princípios, do Teu caráter, da Tua verdade, Deus. Conhecer essa verdade absoluta nos protege, nos ajuda. E nós queremos perseverar assim, Pai. Te apresentamos não só as nossas vidas, como a vida de toda a nossa família, pedindo que o Senhor seja conosco. O Senhor nos livre das tentações, o Senhor nos guarde de todo o mal. Essa é a nossa oração, pedindo a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos abra a mente e o coração para compreender a Tua verdade na plenitude e na profundeza que o Senhor quer. Por isso, nós Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos começar aqui. Quem são os anjos? Amados, tanto no hebraico, ou seja, no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que foi escrito no grego, a palavra anjo tem o mesmo significado, que é exatamente o sentido de mensageiro sagrado, ou mensageiro humano ou sobrenatural. Lembrando que os anjos tiveram uma parte que ficaram com o Senhor, que mantiveram seu estado de criação, perfeito e bom, e tiveram os anjos caídos. E a gente vai estudar sobre isso, tá? Sobre Satanás e seus anjos, que já vai ser na segunda e na terceira aula. Mas quando a gente está falando aqui sobre essa questão de que eles vêm no sentido de mensageiros de Deus, nós estamos falando dos santos anjos, ou seja, os anjos que permaneceram com seu estado original. Olha só, em Zacarias 3:6 diz assim: e o anjo do Senhor protestou a Josué. Essa é só a parte A. Só para exemplificar aqui de que um anjo veio para trazer uma mensagem a Josué. Em Hebreus 1:14 diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui a gente vê novamente esses espíritos ministradores ou espíritos que são enviados por Deus para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, nós. E qual foi a origem dos anjos? Como é que eles começaram? De onde eles vieram? Bem, em Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui é um termo generalista, criou o céu e a terra, ou seja, tudo que existe no céu e tudo que existe na terra foi criado por Deus, no princípio. Em Gênesis 2:1 diz assim: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Novamente a gente percebe aqui que Deus criou os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E aqui esse exército refere-se a anjos, aos seres celestiais. E em Neemias 9:6 diz: só tu és, Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Então, falando novamente aqui sobre os anjos, e que eles foram criados. Agora, só para a gente complementar, isso você vai ver melhor no seu material, mas ainda existe uma discussão teológica acerca disso, de que em que momento os anjos foram criados. Bem, por esses 3 textos e vários outros que existem, vocês têm isso na apostila, não dá para a gente se deter, porque tem muita coisa para falar, mas a gente recomenda mesmo que você leia. Existe um entendimento de que isso aconteceu logo após essa origem, né? Essa criação. Ele aconteceu logo após a criação dos céus e antes da criação da terra, porque há um detalhamento na Bíblia,
no capítulo 1 de Gênesis, sobre a criação da terra. Mas não fala muito sobre a criação dos céus, dos seres celestiais. Então, mas fala que criou os céus. Então, foi exatamente nesse período em que eles foram criados. O importante é que eles foram criados. E a Bíblia está repleta desse tipo de informação. Os anjos, eles foram criados por Deus. E a sua natureza espiritual? Qual é a natureza espiritual dos anjos? Então, a gente vai ver alguns detalhes aqui sobre essa natureza, que é uma natureza espiritual, porque eles são seres espirituais. Então, a letra A. Eles são seres criados e não são eternos. Eterno só o nosso Deus. E eles são criados. Então, vamos lá em Colossenses 1,16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Então, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Essa é a origem da criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os anjos, eles são seres criados, eles não são eternos. Letra B. Qual a outra natureza espiritual dos anjos? Eles são seres espirituais. Em Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os espíritos das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, eles são hostes espirituais. Eles são seres espirituais. Tem os seres espirituais santos, que são os anjos que estão a serviço de Deus para nós, assim como existem as hostes espirituais, ou seja, os anjos, que também são seres espirituais, da maldade. Ambos são seres espirituais. Em Josué 5,13 diz: e sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então aqui Josué, pelo texto, a gente entende de que Josué estava imaginando que era um homem mesmo que estava à frente dele. Então, apesar de eles serem seres espirituais, os anjos que estão com Deus, a serviço de Deus para nós, esses anjos, eles podem sim aparecer como se eles fossem homem. A gente vê não só aqui em Josué, mas não sei se você recorda, quando também o anjo falou com o pai de Sansão, Manoá. Ele também acreditou que fosse um anjo, né? Então, os anjos também, como mensageiros de Deus, são seres espirituais, mas também podem parecer até mesmo para falar com o homem e o homem entender que foi um recado vindo da parte de Deus. Isso pode acontecer. E também existem relatos na Bíblia sobre isso. Outra questão da natureza espiritual dos anjos. Eles são seres pessoais e eles não procriam. Em Daniel 8,16 diz: e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, aqui a gente vê que eles são seres pessoais, são chamados pelo nome. Além de serem dotados de sabedoria também, eles também são chamados por nome. E isso dá uma característica de personalidade, com característica própria. Em Marcos 12:25, vai falar exatamente de que os anjos não procriam, eles são seres assexuados. Então, Jesus aqui está falando com os saduceus. Diz: porquanto, quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Aqui é uma questão, os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Eles estavam querendo apertar Jesus para ver o que Jesus ia falar acerca disso, né? Então, sobre a morte, Jesus está dizendo: quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Por isso, irmãos, aqui por causa desse texto, e somente por causa desse texto, que também tem em Mateus, mas aqui existe uma crendice de que as pessoas, quando morrem, elas viram anjos. Vocês já ouviram isso? Eu já ouvi.
Então, tem religiões que tratam assim, virou um anjo, morreu, agora é um anjinho no céu, agora é um anjo no céu. Por quê? Por causa desse versículo aqui. Então, um texto fora de contexto, ele vira um pretexto para virar doutrina. E aí começam a fazer adorações, começam a fazer determinadas afirmações que não são bíblicas, não tem fundo de verdade. Por isso é importante a gente conhecer. Porque aqui o Senhor está dizendo que eles serão como? Ele não está dizendo que eles serão anjos. Eles virarão anjos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que eles serão como anjos. Ele está só fazendo uma comparação, porque essa palavra como, ela traz uma comparação. A comparação de quando morre com o estado dos anjos. Como é que fica o estado de um morto? Ele vai se casar? Ele vai ter filho? Ele vai ficar noivo? Como é que vai ficar? Essa era a dúvida, essa era a pergunta. E aí Jesus vem e alinha esse entendimento. Ele diz, não, vai ser exatamente como os anjos. Ou seja, os anjos, eles não se casam, não procriam, não se dão em casamento. A mesma coisa, quando morre, vai ser como os anjos. Ele não está dizendo que a gente vai virar anjo. Outra característica da natureza espiritual dos anjos, eles são seres imortais. Quem os fez imortal? O próprio Deus. E eles foram criados antes do homem. A gente viu isso lá em Gênesis 1, 2. A gente percebe bem que ele já estava criado. Tanto que Lúcifer já tinha caído, já era Satanás e veio como enganador para a humanidade. Então, Lucas 20, de 35 a 36, diz assim: os anjos não estão sujeitos à dissolução, ou seja, eles nunca morrem. A imortalidade dos anjos foi estabelecida por Deus e depende somente da sua soberania, da sua vontade. Deus assim decidiu. Os anjos, então, eles são isentos de morte, por quê? Porque Deus assim os fez. Aprove ao Senhor fazer os anjos dessa maneira. Eles são dotados de quê? São dotados de poder. Sim, a Bíblia vai falar sobre isso, a gente vai ler. Mas eles não são onipotentes, ou seja, não são todo-poderosos. Os anjos não são todos poderosos. Quem é único, o único que é todo poderoso, que é onipotente, é o nosso Deus. O único que é digno de ser adorado é o nosso Senhor. Em Salmos 103, 20 diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Então, os anjos, eles estão sujeitos ao Senhor, tanto que eles precisam bendizer o nome do Senhor por serem suas criaturas. Então, quem excede em força? Na supremacia da força, na onipotência, somente Deus. Mas os anjos, sim, são dotados de poder. Então, aqui, eles são seres imortais e são dotados de poder. E agora nós vamos ver aqui algumas características dos anjos, né? O caráter dos anjos. Eles têm velocidade, mas eles não são onipresentes. Em Lucas 2,13 diz: e no mesmo instante, se referindo a um tempo, naquele momento, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus. Então, aquele momento, eles apareceram. Então, eles não estão em todos os lugares. Naquele momento, apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. E eles estão espalhados por todo o mundo, por todo o universo. A ordem de Deus, a vontade de Deus, sob a sua direção. Eles também são dotados de glória, mas eles não são divindades. Nós não devemos adorar a anjos. Em Lucas 24:4 diz: e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. Está falando da ressurreição de Cristo, quando as mulheres chegaram lá, no túmulo, para vê-lo. Então, aqui, com vestes resplandecentes. Então, glória tem a ver com isso, né? Com resplandecer. Eles também trabalham em organização, eles são divididos em hostes. Isso declara a organização. Em Efésios 6:12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a gente percebe aqui que tem uma hierarquia. Até porque Lúcifer, ele via como Deus dentro da hierarquia dos anjos, que ainda se conservam com a natureza de perfeição ao lado de Deus, os anjos bons, os santos anjos,
Simplesmente, eles também trabalhavam em organização, porque Deus é organizado. E Satanás trouxe isso, ele copiou. Então, a gente precisa lutar contra quem? Os principados, as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aqui a gente consegue ver que existe uma organização, sim, entre eles. Também eles têm superioridade, eles são superiores aos seres humanos. Por quê? Porque Deus os fez assim. Eles foram criados, inclusive, antes dos homens. Em Hebreus 2:7, a gente percebe com clareza isso. Diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. E o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então, aqui declara que fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Então, eles têm mais poder, são superiores a nós nessa questão de poder. Eles também são dotados de emoções. O próprio Jesus fala da alegria dos anjos. Em Lucas 15:20 diz, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aqui prova exatamente a personalidade, a questão do caráter pessoal dos anjos. O que mais a gente pode falar sobre essa questão do caráter? Então, nós vamos agora para a página de número 27, que é o último tópico da parte do caráter dos anjos, que fala sobre a vontade dos anjos. Eles possuem vontade? Sim, mas eles não são autônomos. Tanto é que eles possuem vontade, é que Lúcifer se rebelou. Em Isaías 14, de 13 a 14, diz assim, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A gente percebe aqui que sim, os anjos possuem vontade. Tanto é que Lúcifer usou indevidamente o arbítrio que ele tinha, o direito de escolha que ele tinha. E ele decidiu, então, se rebelar contra o Senhor, o seu Criador. Outras características dos anjos. A gente vai passar bem rápido isso daqui, porque diz respeito a características que a gente vai ver pela própria leitura. Bem, eles são obedientes, eles são reverentes, são mansos, são santos, são mensageiros, não estão sujeitos à nossa vontade. Então vamos lá sobre a obediência. Eles são obedientes? Sim, os anjos que conservaram-se perfeitos e bons junto ao Senhor, que não se rebelaram com Satanás. Em Mateus 6:10 diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, os seres celestiais, os anjos que permaneceram com seu estado original de criação de Deus, cumprindo todo o seu propósito que Deus realmente determinou para eles em sua criação, é por isso que Jesus diz para a gente orar assim. Porque nos céus, esses anjos, eles são obedientes, eles obedecem sem questionar o Senhor. Por isso, nós também oramos, pedindo que a vontade do Senhor seja feita aqui na terra, na nossa vida, assim como é feita no céu. Eles também são reverentes. Neemias 9:6, a gente já leu esse texto, mas fala exatamente da atividade mais elevada que os anjos têm, que é de adorar a Deus. Eles também são mansos. Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Então era Miguel com o diabo. E Miguel disse para Satanás, para o diabo, o Senhor te repreenda. Ou seja, eles não abrigam ressentimentos e nem injuriam os seus opositores. Eles também são santos, são chamados os santos anjos na Bíblia. Esse vem para exatamente fazer a diferença, que são aqueles que permaneceram com o Senhor, que não caíram junto com Satanás. Apocalipse 14:20. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, ou seja, os anjos que permaneceram com o Senhor. São mensageiros, até pelo próprio nome de anjo, né? Hebreus 2:2.
Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então, a palavra falada pelos anjos. Então, os anjos vieram para falar. Eles trazem importantes notícias, eles instruem e guiam os filhos de Deus. Também os anjos não estão sujeitos às nossas ordens e vontades. Esse é um outro ponto que existe erro em muitas outras religiões, achando que anjos estão sujeitos às nossas vontades. A gente pode dizer o que é para eles fazerem e eles simplesmente fazerem. Mas eles estão a serviço de Deus. Eles não estão debaixo da nossa vontade, mas eles agem puramente por ordem do Senhor. Salmo 91, 10 e 11 diz: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ou seja, Deus é quem dá ordem aos nossos respeitos. Quando Deus disser para vir, é que ele virá, ou que eles virão, para te guardar em todos os teus caminhos. Aqui nós encerramos a parte do caráter dos anjos, né? E algumas características especiais que eles possuem. E aqui nós vamos falar sobre a classificação deles. Também não vamos nos deter muito, porque esse é o tipo de tema. Só que se você estudar muito realmente, mas o mais importante é que você saia daqui compreendendo que os anjos não devem ser adorados. Os anjos, sim, eles têm características, mas eles não são onipotentes, não são onipresentes, não têm todo o poder, não estão em todos os lugares, não estão. Esses atributos são atributos de Deus, tá? Então, como é que fica a classificação desses anjos? A Bíblia identifica nitidamente classes distintas de anjos. Tem o anjo do Senhor, com letra maiúscula. Tem o arcanjo, que é o anjo principal, que a gente leu agora ainda há pouco sobre Judas 1:9. Ele também são considerados como anjos eleitos. A gente vai ver na Bíblia em alguns momentos essa palavra, essa frase, né? Os anjos eleitos. Os anjos das nações, os querubins e os serafins. E tem outros nomes também que são nomeados como especiais. Então vamos ver um pouquinho sobre o anjo do Senhor com letra maiúscula. Juízes 2:1. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fez subir e vos trouxe à terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Gente, esse anjo do Senhor, quando estiver escrito na Bíblia, quando você lê com letra maiúscula, está falando de Cristo. Por quê? Porque aqui eu não coloquei com letra maiúscula, tá? E subiu o anjo do Senhor, eu coloquei só o Senhor em caixa alta. Mas esse anjo, em Juízes 2:1, ele está com letra maiúscula. E disse: do Egito vos fiz subir. Quem poderia ter falado isso? Só o próprio Deus poderia ter falado isso, né? E vos trouxe à terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Um anjo não poderia, um anjo como criatura não poderia dizer, afirmar isso. Então, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, está se falando de Cristo. O arcanjo, então, é o anjo principal. E a gente leu em Judas 1:9 há pouco, que o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, ele falou para o Senhor te repreenda. Então, a gente sabe que o arcanjo, ele é um anjo principal. Os anjos eleitos. Em 1ª carta a Timóteo 5:21, está escrito: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardaste estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então, ele está se referindo aos anjos eleitos, aos anjos que não caíram. Também pode aparecer os anjos das nações. No Novo Testamento, a gente vai ver também, falando sobre o anjo das nações, e no Antigo Testamento também. Em Daniel 10, 12, 13 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, isso aqui reforça de que Miguel é um arcanjo, é um dos principais, dentro dos principais príncipes que eles chamam, né, que é um dos principais anjos dentro da hierarquia. E ele está especificando aqui de que o príncipe do reino da Pérsia. Então, aqui
demonstra que sim, existe um principado para as nações. Também tem os querubins e os serafins. Os querubins, a função principal dos querubins é guardar e assistir o trono de Deus. E dos serafins, eles se ocupam com a adoração de Deus. Se você observar, aqui não está, mas no Antigo Testamento, que estava na arca, eram os querubins, eles guardavam. Então, essa é a função principal. Lucas 1,19. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Então, como mensageiro, reforçando que anjo é mensageiro, personalizado, né, personalidade, ele falou quem ele era, falou que era Gabriel, e que ele assistia diante de Deus. Gabriel, ele é um querubim. Isaías 6,6. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Então, a gente vê aqui que os serafins, eles se ocupam com a adoração a Deus. E outras classificações de anjos, eles são especialmente nomeados na Bíblia. Se você, quando lê, você perceber isso daqui, você está sabendo que está falando realmente de anjos que ficaram conhecidos pelos serviços que eles prestaram. Então, vamos lá. Temos anjos de juízo, anjo vigilante, anjo do abismo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, anjo das águas, 7 anjos, e tem outros que também são conhecidos como missões especiais. Isso está no seu material. E, por fim, nós vamos falar sobre o anjo da guarda. Então, será que existe um anjo acompanhando o crente o tempo todo? Será que tem um anjo pessoal que fica permanentemente ao seu e ao meu lado? Não sei se vocês já ouviram muitas pessoas até conversando com o anjo da guarda, até dando um nome para anjo da guarda. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre esse assunto. Mas é importante a gente saber que existem, até mesmo no cristianismo, existem duas vertentes, duas opções de raciocínio acerca disso. Tudo por causa do Salmo 91. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bem, tem os que acreditam que sim, existe um anjo da guarda permanentemente ao nosso lado para nos dar proteção, porque eles levam em conta que o que está em Salmo 91:11, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, é que ele fica acampado direto, o tempo todo, não sai de perto. E tem a outra vertente que fala: os que acreditam que os anjos são enviados por Deus para nos socorrer em momentos oportunos, em momentos realmente necessários. Eles creem que esse acampar-se ao redor dos que o temem não significa dizer que eles vão ficar o tempo todo ali, mas que eles se encontram à disposição de Deus, que é o que a Bíblia diz, para receber a sua ordem e intervir quando necessário, e é sob a ordem de Deus. Isso é importante. Vamos ver alguns versículos que colaboram e corroboram para a gente entender essa segunda vertente, que é o que nós acreditamos. Em Atos 12:11, está escrito: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, Pedro está dizendo: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor fez o quê? Enviou o seu anjo. Ele não estava lá, o Senhor enviou para livrá-lo. Era um momento especial ali que Pedro estava passando de necessidade. Então, havia necessidade de uma intervenção divina e o Senhor enviou, sim, o anjo para livrar Pedro. Isso o Senhor faz o tempo inteiro conosco, irmãos. Como eles são invisíveis, são seres espirituais, nós não vemos. Mas quantos livramentos nós temos durante o dia de anjos que o Senhor envia para nos livrar? Nós não conseguimos ver, não é? E aqui Pedro está dizendo: agora eu sei que realmente foi o Senhor que enviou um anjo. E em Atos 12:14-15, está escrito: quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Então, olha só, irmãos, está escrito isso lá em Atos 12:14-15. Eles estavam orando na casa da mãe de João Marcos, e aí quando Pedro começa a bater desesperadamente, porque ele tinha sido liberto da prisão por este anjo, que a gente estava vendo aqui, que quando ele se deu conta que o anjo desapareceu, o tirou da prisão e começou a conduzi-lo pela rua.
quando de repente o anjo desapareceu. E foi que ele deu em si que não era uma visão, ele não estava sonhando. Realmente era verdade. O anjo tinha ido libertar. E quando ele fala verdadeiramente, ele, agora eu sei que foi um anjo que veio me ajudar, né? Veio me livrar. E ele chega na casa onde os irmãos estavam reunidos orando e ele começa a bater na porta. E essa vamos dizer assim, essa colaboradora chega lá e começa, e quando vê, fica tão assustada, tão alegre, que ela corre, ela bate a porta, deixa Pedro do lado de fora e começa a falar, olha, Pedro tá aí, tá lá fora. E ela começa a dizer, você tá maluca? E ela começou, não, ele tá. E Pedro desesperado batendo na porta lá fora, preocupado, né, que pudessem reconhecê-lo. Aí os que estavam lá dentro disseram, é o anjo dele. O fato deles terem dito isso significa dizer que realmente existe um anjo que se parece com a gente? Não. É aquela história que um texto fora de contexto, ele vira pretexto. Irmãos, o cristianismo, ele vem sendo perseguido com o gnóstico o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não é de agora isso. Eles já lutavam, Paulo já lutava contra isso. Porque os gnósticos colocavam essa questão do culto aos anjos, a adoração a anjos, a importância, dando uma importância que não existia para os anjos. Na Idade Média, isso piorou, porque começou a entrar no nível de bruxaria, de feitiçaria. E hoje não é diferente, a gente vê cabala, a gente vê o esoterismo, tem signos, tem o espiritismo também, a própria crendice de um anjo da guarda, ali o que a gente vai virar anjo depois que morreu, o anjo da guarda que fica o tempo inteiro dando nome, dizendo que está acompanhando e conversando com o anjo da guarda, mandando, dando ordens. Então a gente vê que nada disso é bíblico. E não era diferente, eles também tinham essas crendices, essas coisas que estavam infiltradas na igreja. Então o fato de alguém ter dito lá que era o anjo de Pedro que estava lá fora, não significa dizer que a Bíblia esteja validando. Por isso a gente precisa conhecer as escrituras. Não é uma validação de que era o anjo dele, era simplesmente alguém que estava dentro da casa, algumas pessoas que tinham essa mentalidade, como hoje dentro da igreja cristã, também às vezes existe sobre essa questão do anjo da guarda, de que a pessoa quando morre vai virar anjo. O fato de uma pessoa ser cristã e dizer isso não significa dizer que a Bíblia esteja validando, entende? Foi exatamente isso que aconteceu aqui. E assim nós chegamos ao final da nossa primeira aula. Vamos fazer um resumo rápido, para entender que os anjos são seres espirituais, são santos anjos que estão a serviço de Deus, os que não se corromperam, eles não devem ser adorados, não estão sujeitos às nossas vontades e não estão permanentemente ao nosso lado, eles apenas obedecem ao comando de Deus e são criados, não são eternos. Amém? Então vamos orar para finalizar essa aula. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, você pode perguntar no grupo lá para o pastor Max se ele me repassa, ou então ele mesmo responde, que seria bem melhor, sem dúvida, né? Tem bem mais conhecimento, mas estamos aqui à disposição dos irmãos. E até a próxima aula, se Deus quiser. Vamos nos despedir em oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada. Santificado seja o teu nome. Nós amamos o Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada pela oportunidade. Obrigada por todo o ensinamento que o Senhor tem nos dado. Obrigada por nos alicerçar corretamente, Senhor. Nós queremos te agradecer muitíssimo por tudo que o Senhor é para nós. Que o Senhor possa nos perdoar dos nossos pecados, assim como nós perdoamos a todas as pessoas que nos têm ofendido. Por favor, Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal e do maligno. Porque teu é o reino, o poder, a glória, o domínio, a majestade para sempre. Obrigada por tudo, Senhor. Fica conosco e nos abençoe por tua misericórdia, por teu amor. Esse é o nosso pedido e nossa gratidão também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima aula. Grande abraço. Deus abençoe. Paz de Cristo.